Vamos começar mais um episódio aqui do Mais D Social. É aqui que a gente fala da jornada de como conseguir de 2 a 5 mil reais na ONG, no projeto social. Meu nome é Débora Ferreira e vamos começar mais um episódio com o tema: como começar a captar recursos hoje? Isso mesmo. Muitas pessoas me perguntam como que a pessoa tem que conseguir captar recursos, como que as instituições têm que agir, como que consegue um captador de recursos, mas na verdade o captador é sempre o último ponto, né? Normalmente é sempre como eu vou conseguir recursos hoje mesmo. Eu estou com falta de recursos dentro do projeto, Débora, me ajuda, eu estou com isso. E 90% das vezes que as pessoas me perguntam é como realmente captar recursos nas instituições. E, claro, a gente já falou algumas coisas falando sobre essa questão de como começar a captar, mas vamos pensar num campo global, tá? Nessa nossa live de hoje. E, claro, focando realmente em como você pode começar a captar. Claro que a gente sempre fala de algumas estratégias, de alguns pontos, de umas ideias para vocês. Mas vamos pensar numa forma realmente global mesmo, numa forma de um todo, porque eu gosto que vocês entendam que é muito importante a gente pensar o que é captação de recursos, o que é a questão de o que é recursos, como que eu vou iniciar essa questão na instituição, se realmente eu não tenho captação dentro do projeto, porque muitas das vezes existe sim uma captação dentro da instituição, só que na verdade a gente não consegue ampliar. Mas muitas pessoas não conseguem ver a captação de recursos como alguns pontos que a gente vai falar aqui, tá bom? Então vamos lá. Gente, eu gosto sempre de iniciar, quando a gente fala de captação de recursos, a questão do que são recursos dentro do projeto. É muito importante que isso seja fixado na cabeça de vocês. Porque senão a gente falar só de recursos é isso, recurso é aquilo, a gente bota sempre esse ponto e a pessoa sempre continua focando que recursos é dinheiro, 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 dinheiro. E recursos, gente, não é só dinheiro. Recursos são pessoas que vão ser seus voluntários, tá? Pode ser a questão de seus, realmente, de um funcionário seu dentro do projeto, são os colaboradores. Mas quando a gente diz recursos e quando a gente fala de captação, assim, nesse contexto de uma instituição que hoje não tem pessoas, não tem recursos, né? Não tem recursos financeiros para pagar um profissional, a gente realmente vai colocar na questão do voluntariado, ok? Mas é muito importante que a gente não esqueça que o nosso voluntário não é só aquela pessoa que veio e falou, eu quero ser seu voluntário. A gente consegue também profissionais, tá? Do governo, assim, um profissional da prefeitura, uma outra pessoa, com um suporte na instituição que a gente não vai pagar por ela. Então, isso é mais um ponto que a gente tem que entender e às vezes a gente não entende. Mas eu já digo isso para vocês aqui, mas a gente pode falar um pouco mais a fundo sobre isso depois. Mas é só para vocês entenderem, ok? Então, são profissionais dentro da instituição, são pessoas que colaboram com o projeto. Então, a gente tem que sempre focar nessa questão. Voluntários, ou profissionais, ou colaboradores são recursos dentro do projeto. Segundo ponto aqui que eu gosto de pontuar são os recursos realmente de produtos, que são fraldas, alimentos, materiais de higiene, são produtos. Serviços, que serviços são esses? Mais uma vez, se eu preciso de uma contabilidade, se eu preciso de uma auditoria, se eu preciso de um técnico de informática, que são realmente profissionais, não estou dizendo que, mas é assistente social e é psicóloga. Não, gente, isso são realmente funcionários, são profissionais que têm que estar dentro da instituição e, às vezes, um contador ele vai fazer um serviço pontual dentro do projeto. Apesar que, na minha opinião, o contador também tem que ser um profissional que tem que estar junto com a gente ali o tempo todo, porque a gente tem algumas prestações de contas, tem a questão toda, questão fiscal, que se a gente está começando a crescer, tem toda... O projeto está crescendo, está em desenvolvimento, a gente tem toda a questão contábil, então tem que ter um profissional realmente junto com a gente. E se a gente conseguir pagar esse profissional mensalmente, é melhor ainda. Então, de repente, a gente não consegue, mas ele quer nos acompanhar. Então, se eu tiver esse contador dentro do projeto como um serviço, que é certo, tem que acontecer, mas eu não consigo ter hoje, e um profissional está dando esse serviço para mim, como um serviço, tá? É um recurso. E outro ponto que eu gosto de colocar, nesse ponto aí, nesse terceiro ponto, é o ponto, nesse segundo ponto, que é o nosso terceiro ponto, nesse segundo ponto, que é a questão do espaço físico. Se eu hoje não tenho um espaço para fazer as atividades, eu consigo uma igreja, eu consigo uma escola, eu consigo, sei lá, a casa de alguém, está acontecendo um projeto, e eu não estou pagando por isso, é um recurso, porque eu estou deixando de pagar, eu estou ganhando aquilo. Então, o projeto está acontecendo graças àquele espaço que alguém está me cedendo. Então, é mais um recurso. E, por último, é a questão do recurso financeiro. A gente está recebendo recursos financeiros para que a gente possa realmente arcar com todas as despesas do projeto. Pagar funcionários,
pagar aluguel, luz, água, telefone, mas nunca se esquecer que o que a gente está falando aqui está direcionado para o quê? Eu preciso de recurso para alcançar os meus objetivos. Eu não preciso de recursos simplesmente para pintar uma casa. Eu não preciso de recursos para que eu simplesmente dê cesta básica. Eu preciso de recursos para que eu alcance os meus objetivos, que é resolver um problema social. Isso é importante. Então, primeiro ponto aqui que a gente tem que pensar sempre: como eu vou começar a captar recursos? Eu tenho que entender que a captação de recursos é isso, recursos é esse ponto. Segundo ponto é, o que eu estou fazendo realmente vai diferenciar a sociedade, vai transformar a sociedade, vai mudar a sociedade, está relacionado a um problema social? Isso é o nosso segundo ponto. Porque se eu não sei, se eu não me identifiquei, se eu ainda estou perdido no meio do caminho, mas eu quero simplesmente fazer o bem, gente, não adianta fazer o bem sem saber o que você está fazendo. Porque às vezes você está mais atrapalhando do que você está fazendo realmente um trabalho. Realmente você está mudando a sociedade. Por que é importante a gente pensar nisso? É importante quando a gente entender o que é um projeto social, o que é a questão de uma ONG, e hoje, como eu gosto de lembrar vocês, apesar de eu falar ONG, 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 mas lembrar vocês mais uma vez a questão hoje que a gente tem que se empoderar da questão de sermos uma organização da sociedade civil, se estamos legalizados. Somos uma instituição que está organizada e que sem a população, sem pessoas dedicadas, sem pessoas realmente que estejam ali, não só se dedicando, mas se profissionalizando para isso acontecer, a gente vai continuar do jeito que a gente está. Então, se eu penso em captar recursos para o meu projeto, eu tenho que entender o projeto. Eu tenho que entender esses dois pontos que eu falei aqui para vocês. Porque não dá para eu simplesmente sair, vou fazer porque eu acho que eu vou estar mudando. Eu não tenho que achar, eu tenho que ter certeza. Porque achar, a gente acha muitas coisas. E muitas das vezes, esse nosso achismo faz com que o nosso projeto continue parado, continue não acontecendo. Sabe? Então a gente tem que prestar atenção nessas coisas. Que as coisas estão muito além de eu querer simplesmente dinheiro para comprar cesta básica. Muito, muito, muito além. A captação de recursos, gente, ela é muito mais ampla do que a gente pensa. Eu estava conversando com uma pessoa e sempre nessas conversas eu falo para vocês em relação a isso. Conversar de como captar recursos de empresa. Eu tento e não consigo. Eu faço e não consigo. Eu me esforço e não consigo. E sempre coloca aquela questão, as pessoas não gostam de mim, as pessoas não funcionam. Só que, gente, captar de empresa não é que seja fácil ou seja difícil. É toda uma história, é toda uma pesquisa, é todo um conhecimento. Não é simplesmente eu chegar e falar assim, eu quero captar, eu vou lá correndo e vou captar. Aí leva um não, aí fica arrasado. Mas eu recebi não. Gente, eu já recebi centenas de nãos captando recurso de empresa. Várias e várias vezes. Cara, fiquei triste? Óbvio que eu fiquei triste. Mas eu só fui descobrir isso, o porquê que eu não conseguia captar depois de muito tempo. E não foi uma noite, do dia para a noite, naquela coisa, agora eu já sei. Não, gente. Eu tive que pensar, eu tive que pesquisar, eu tive que analisar, eu tive que tentar falar a primeira vez com uma empresa, e a empresa me dá esse recurso. Eu fui fazendo pesquisas e pesquisas, entender cada ponto, cursos e mais cursos, para entender detalhes. E detalhe, gente, faz toda a diferença. As pessoas acham que não, mas pequenos detalhezinhos aqui. Aquela coisinha que a gente acha que não, isso aí pode deixar passar que não vai fazer diferença. Mas essa pequena vírgula, ela faz toda a diferença. São detalhes. E isso tem a ver com captação de recursos. Isso tem a ver do que eu vou começar ou não começar. E se eu quero começar realmente a fazer a diferença hoje, eu tenho que entender isso, gente. Eu tenho que entender se eu quero captar de empresa, por como eu vou captar de empresa. Se eu vou captar de emendas parlamentar, como eu vou captar de emendas parlamentar? Se eu for captar de pessoas, como eu vou captar de pessoas? Eu tenho que entender. Além de entender como eu vou captar dessas fontes, eu tenho que entender o ponto principal. O que é o projeto? Porque, gente, o projeto e a captação de recursos, elas estão juntinhas. Às vezes a pessoa fala assim, mas tem que estar junto, Débora, a captação de recursos e o projeto. Gente, não é não. Tem muita gente que sai captando recursos sem entender o projeto.
Tem gente que não faz o projeto acontecer sem o projeto ter recursos. Tem gente que tem recursos pra caramba e não faz o projeto acontecer. Então, assim, é conhecimento de você saber o que é o projeto e é conhecimento de você saber o que é captação de recursos. Porque os dois estão juntinhos. Eu tenho que saber o que eu vou falar para as pessoas. Eu tenho que saber o que é o projeto. Eu tenho que saber o quanto o projeto gasta. Eu tenho que saber como ele gasta. Eu tenho que saber quais são os resultados que ele está dando. As pessoas ainda estão muito no quantitativo, mas não no qualitativo. O quantitativo, muitas das vezes, é quantas pessoas eu atendo. Quantas cestas básicas eu dou. Quantas não sei o que lá está acontecendo. Cara, mas isso não é muita diferença para um doador. O diferencial, muitas das vezes, é realmente a qualidade. E essa qualidade está direcionada com o quê? Com os resultados que eu quero alcançar. Está direcionado que mesmo que o seu projeto atenda 150 crianças e você só tenha conseguido, olha só tenha conseguido fazer com que 10 crianças, 10, ó, de 150, 10 crianças, realmente tenha atingido seus objetivos, quer dizer, poxa, eu trabalho com crianças e a gente trabalha com a questão toda educacional, escolar, e dessas 150 crianças a gente fez aula de atividade, todas as atividades relacionadas a realmente a escola, reforço escolar, conversar, papapá, fizemos várias coisas. Mas, porém, todavia, 10 dessas passaram na escola assim direto. Elas fizeram, assim, conseguiram ganhar prêmios dentro da escola de música, conseguiu ganhar prêmio da matemática, conseguiu tarará. Tem a ver com o projeto? Também tem a ver com o projeto. A gente incentivou essa criança? Incentivamos essa criança. Não quer dizer que a escola não fez nada, a escola fez coisa pra caramba, mas a gente estava dando um suporte para a escola. E nossas 10 crianças, de 150, 10 crianças tiveram resultados excelentes. Ah, e as outras 140, Débora? Não, as outras 140 aprendeu a ler, escrever, passaram de ano, tudo bem, mas 10 dessas, nossa, elas ficaram assim, puf, foram o centro ali das atenções, e os nossos resultados foram maravilhosos, magníficos com essas 10 crianças. E muitas das vezes a gente faz o quê? Nem percebe isso. A gente estava falando que a gente ia ensinar a criança a ler e escrever. Ok. Ensinamos? Ensinamos. Fizemos, contribuímos junto com a escola? Contribuímos junto com a escola. Essas crianças passaram de ano? Passaram de ano. Me mostra alguma coisa. Me mostra realmente que ela passou de ano. Me mostra realmente quando ela chegou no projeto não sabia ler e escrever. A gente não tem isso. A gente tem as histórias, muitas das vezes. Não, realmente a criança tinha uma dificuldade muito grande. Cadê isso? Cadê a pesquisa? Cadê depoimentos? Nós não temos. E isso, gente, toda vez que eu falo isso, eu falo muito na questão de quando eu vejo muito, a questão de quando a gente fala com os animais, instituições que trabalham com animais mesmo, que elas não têm, não é que não tenha, mas a transparência delas nos seus resultados é muito grande. Elas pedem dinheiro, sim, elas fazem rifa, e eu acho cada vez isso mais legal, porque a iniciativa é muito maior do que a gente que trabalha com pessoas. É muito maior. E quando eu falo assim, muito maior, porque eu sigo muitas instituições e muitas instituições de animais me seguem. E aí eu vejo que, cara, a maioria delas tem festa de almoço, lanches, brechós e rifas, o tempo todo. Aí eu vou para os projetos com pessoas e eu vejo que os projetos com pessoas não têm isso. E aí eu questionei isso uma vez para uma pessoa. E a pessoa falou assim para mim: ah, mas tomar conta de animais não faz tanta diferença como a gente trabalha com humano. Eu falei, cara, não faz? Quando você faz sim, gente, cada um tem o seu trabalho. E quando eu falo cada um faz seu trabalho, que tem uma diferença, sim, óbvio que vai ter uma diferença muito grande. E cada projeto é um projeto, gente. Mas a gente pensa, poxa, a pessoa que trabalha com animais, ela faz resgate. Ela fica com os animais dentro do espaço. Olha só, dentro do espaço. Então, assim, é 24 horas que aquele animal tem que lavar, tem que dar comida. Olha só o gasto. O gasto enorme que essas instituições devem ter. E ainda o animal no resgate, eles têm que fazer a questão toda de medicamento, tem que fazer cirurgias, tem um monte de coisa. E elas dão um retorno.
Elas dizem, olha, o animalzinho foi resgatado em tal lugar, aconteceu isso, aqui está, quando a gente vai gastar com esse animalzinho, a gente vai fazer uma campanha para ter o recurso para a gente fazer a cirurgia, fez tudo o que tinha que fazer, daqui a pouco eles vão lá, prestam a conta para as pessoas, dizendo que conseguiu dinheiro, um mês depois aparece lá o bichinho saudável, ou pelo menos com algumas melhoras, e aí eu pergunto, o que a gente apresenta quando a gente trabalha com humano? Entrega de cesta básica. Às vezes, crianças correndo. Às vezes, a gente conversando com uma mãe. Às vezes, uma roda cheia de gente lá. Quais foram os resultados que nós tivemos ali? Qual foi o nosso resultado qualitativo e não quantitativo? E qualitativo, como eu disse, o que mudou na vida dessa pessoa? O que a gente transformou? Isso tem a ver com como a gente começa a nossa captação de recursos. Isso tem a ver. Como eu vou começar a captar recursos hoje? Eu tenho que entender o projeto. Eu tenho que entender o que é captação de recursos. Entendeu como são as coisas? Não é simplesmente, vou pedir dinheiro. E, mais uma vez, as pessoas continuam reclamando que o problema não é o projeto. O problema é a sociedade que não quer contribuir com um projeto tão maravilhoso. Por isso que a gente fala, e vou repetir milhões de vezes. A gente continua sem entender o projeto. A gente continua fazendo as coisas sem ter conhecimento. A gente continua querendo fazer o bem sem entender. A semana, gente, da captação de recursos foi semana passada. A gente abriu inscrição para o método mais D, captação de recursos ativas. Só para vocês saberem que tudo que eu falo aqui, gente, é tudo que eu aprendi, tudo que eu coloquei em prática e que várias outras instituições estão colocando em prática junto com o método. E o que eu falo para vocês aqui, gente, não é só falar da boca para fora. É falar que tem gente que está fazendo, está entendendo o seu projeto, está entendendo como captar recurso e hoje está com o seu projeto captando, fazendo a diferença e mostrando que faz tudo o diferencial ter alguém ali junto, acompanhando, mostrando o passo a passo para que o projeto continue a funcionar e, claro, que o projeto cresça e faça o verdadeiro impacto social. Porque não é só crescer, como eu disse, é alcançar resultados, é mudar a sociedade, é transformação de indivíduos. Então, já convido vocês se vocês quiserem, vai lá, se inscreva no Método Mais D, gente. Saiba o que está acontecendo, entenda o que é, me tenha aí junto com vocês, acompanhando aí o processo, o crescimento do projeto e fazendo isso, entendendo o que é o projeto social. Entendendo o que é o projeto, entendendo as formas de captação, entendendo realmente criando um plano para captar recursos dentro do projeto. E, claro, isso tudo, gente, é personalizado. Isso é para cada projetinho. Não é assim, eu vou lá, vem cá, pronto, acabou. Não, é personalizado, porque, como eu disse, cada projeto é um projeto. Não adianta, mas eu trabalho com crianças e adolescentes na educação. Vão ter vários outros projetos que trabalham com criança e adolescente na educação. Mas o seu projeto é de uma forma diferente daquele outro. A metodologia, didática, tudo é diferente. Então, o seu projeto ele tem que agir da sua forma. Precisa de um acompanhamento diferenciado. E é isso que a gente dá no Método Mais D. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o Método Mais D, como se inscreve, o que é tudinho, o que é esse método aí que está mudando a vida de muita gente, aí nas nossas redes, no vídeo, né, que vocês estão vendo, tá tudo certinho, tá? Para vocês aí clicar, é só clicar no link, assistir o vídeo e entender um pouco mais sobre o Método Mais D, tá bom? Gente, deixa eu só falar que tô vendo que tem gente já fazendo pergunta, botando comentário, eu só vejo no final, tá? Para não enrolar aqui a minha mente aqui, tá? Mas vamos voltar aqui. Então, gente, a gente tem que entender esse processo. Então, assim, o que é o projeto? O que ele faz? Como ele faz? Para quem ele faz? Isso são perguntas que a gente tem que fazer diariamente. Toda vez que as pessoas me falam assim, Débora, eu já sei qual é a minha missão. Aí, quando eu vou ver a missão não tem nada a ver com o projeto. A pessoa fez uma missão aleatória porque achou que era bonito. E aí fez um bonito que fez um texto enorme de 10 linhas para falar da missão do projeto. Gente, isso tem a ver com captação de recursos. Se eu não sei o que é o projeto, gente,
a minha missão ela fica quilométrica, porque eu quero explicar tudo. Eu não vou ser pontual. E isso tem a ver com captação de recursos. Se eu não sei quais são as fontes de recursos que existem, como que eu vou começar a captar? Como eu disse, tem gente que já está captando recursos hoje. Mas o problema todo é que a pessoa, ela não sabe que ela está captando recursos. Ela não dá valor àqueles pequenos recursos que ela capta. A gente acha que tudo é grandes recursos. Eu preciso captar do governo. Eu preciso captar de emenda parlamentar. Eu preciso captar de lei de incentivo. Eu preciso captar de editais. E não estou dizendo que você não tem que captar. Para mim, você tem que captar de tudo. Tudo mesmo. Vamos captar de tudo. Mas a questão é, será que se você realmente precisa captar dessas fontes? Será que você sabe quanto o seu projeto gasta para que na hora que você montar um plano de trabalho, elaborar um projeto, você vai conseguir realizar realmente tudo que você está falando dentro desse projeto para esse patrocinador? Isso, gente, é entender a captação de recursos. Isso, gente, é começar a sua captação. Eu tenho que entender. Se eu quero começar realmente a captar recursos dentro do projeto, eu preciso entender o que o projeto faz. Eu preciso entender por que ele está fazendo isso. Eu preciso entender qual o problema social que eu estou resolvendo. Eu preciso entender, eu preciso saber se realmente eu estou resolvendo. Não adianta eu pedir cesta básica, não adianta eu pedir para comprar rifa, não adianta eu fazer um evento se eu não consigo falar para as pessoas isso. O projeto proporciona, o projeto modifica, o projeto desenvolve. O projeto colabora com o quê? Com o quê? Eu tenho que falar de um problema social. Eu tenho que dizer que ele está realmente fazendo a diferença. Eu tenho que criar vínculo com o meu doador. Uma coisa que eu boto muitas das vezes aqui para vocês é a questão do relacionamento. Gente, se coloca no lugar. Se coloca no lugar de um doador como uma instituição. E você esquece a instituição, apaga a instituição e vem para o mundo real. O que é um relacionamento para você no mundo real? O que é o mundo real, Dan? O mundo que você vive. Como é seu relacionamento com seu marido? Como é o seu relacionamento com seu namorado? Com a sua esposa? Como que foi esse relacionamento? Como você casou? Como você começou a namorar? Isso tem a ver com relacionamento. E tu acha que o projeto social não tem? Gente, o projeto social. As pessoas falam assim: eu preciso de doadores. É impressionante, eu preciso de doadores. Débora, a gente tem que fazer uma campanha porque. E precisamos mensalmente de recursos, gente. Isso é importantíssimo. Porque se a gente sabe o que a gente faz, como, onde, porque, quanto a gente gasta, a gente entende que todo mês o projeto precisa de recurso. Se todo mês bate na sua conta, ou melhor, todo mês chega a conta no seu projeto e diz lá: água, luz, internet e conserto de tal coisa, e você sabe que todo mês você tem lá 3 mil reais para pagar, você sabe que o projeto tem 3 mil reais para pagar. E como que você vai conseguir 3 mil reais todo mês? Tem a ver com captação de recursos. Vai fazer rifa, vai fazer bingo, vai fazer brechó, vai vender coisas. Isso vai depender de você. E isso é captação de recursos. Não é porque você ainda não passou no edital, não é porque você não fez uma parceria com o poder público, não é que você não conseguiu uma empresa, que você não está captando. Gente, no momento que você pensou, se planejou, se estruturou, criou ações para conseguir recursos, para que você alcance seus objetivos, está rolando uma captação de recursos. Está rolando um plano de captação de recursos. Só que as pessoas ainda não entenderam que um plano de captação de recursos é só mais amplo. Mas no momento que você parou e pensou e planejou e está conseguindo recurso, já está rolando a captação de recursos dentro do projeto. Já está acontecendo. Só que você só não está dando valor,
só não está dando a importância que deveria dar. Você está deixando passar coisas que poderiam ser mais bem pontuadas, está deixando passar detalhezinhos que poderiam ser vistos para que você pudesse ampliar essa captação de recursos. Poderia. Detalhezinhos fazem a diferença. Detalhes. Entendeu, Tio da coisa? Como eu disse para vocês, a gente não repara essas coisas. A gente fica triste quando recebe não. E muitas das vezes, gente, esse não, ele é tão importante para a gente, mas é tão importante que nos faz pensar, nos faz refletir o porquê que a gente recebeu não. E às vezes eu fico pensando, gente, o não, ele não é tão ruim assim. Ele, na verdade, ele não é ruim. Porque eu não sei se vocês repararam, tem livros de criança mesmo, quando a gente está começando, o nosso filho está começando a crescer, tem lá como dizer não ao seu filho, para a gente não frustrar a criança, porque a criança não está acostumada, a gente quer fazer tudo para a criança, e aí a gente fala como falar não para o nosso filho. E a importância do porquê a gente falar não para o nosso filho. Porque se a gente falar sim para o nosso filho, imagine, ele vai se tornar totalmente mimado, ele vai fazer um monte de coisa que não deveria fazer, porque ele recebeu não. E ele vai começar a pensar, como que eu vou receber sim? É um exercício. E é a mesma coisa nossa dentro de um projeto. Se eu recebi não, eu tenho que fazer um exercício do porquê que eu não recebi. Eu recebi esse não. Porque não, gente, é normal. É aquela coisa, o não é certo. O sim, ó, é show. Mas o não é certo. Mas o porquê que eu recebi esse não? Eu tenho que me perguntar, eu tenho que dialogar comigo mesmo e com a minha equipe, o que está faltando para a gente receber sim? Entendeu? O que está faltando para que a minha captação de recursos, mesmo que ela seja essa captação pequena, que eu acho que é pequena, que é fazer uma rifa, quer fazer um bingo, quer fazer um brechó, quer fazer um bazar, que não é uma captação pequena, gente. É a gente não está sabendo trabalhar com ela. Ela é uma ótima captação. E é através dessas captações que a gente amplia o projeto. É através dessas captações que a gente cria relacionamento para que um doador vire um doador mensal. Mas a gente esquece isso. Ah, mas aí eu vou fazer um brechó e recebo R$ 2.000. Que porcaria. Quantas pessoas você falou? Com quantas pessoas passaram pelo seu projeto? O que aconteceu nesse processo? A gente conseguiu R$ 2.000. A gente achou que ia ganhar 5, 6. A gente pensou no dinheiro. A gente não viu os pequenos detalhes. Pessoas indo lá comprar o nosso brechó. Pessoas que contribuíram para o brechó acontecer. Pessoas que acreditam no projeto. E a gente simplesmente não dá valor. Porque a gente está pensando no dinheiro. Isso tem a ver com captação de recursos. A gente não olha as coisas com outros olhares. A gente olha as coisas como cifrão. E isso tem a ver com captação de recursos. E tudo isso achando que não é nada fácil ou achando que é fácil, na verdade, é fácil sim. A gente só tem que pensar realmente quais são as prioridades. E a prioridade de um projeto social é ter resultados. A prioridade de um projeto social é realmente resolver o problema que nós queremos resolver. A prioridade de um projeto é a gente entender que tudo faz a diferença. Mas enquanto a gente acha que o projeto é só querer dinheiro, que o projeto é só pessoas querendo falar que o projeto não presta, esse tipo de coisa, é porque a gente está deixando de fazer alguma coisa. Que é esses pequenos detalhes. Fazer com que a gente faça uma boa divulgação e mostre que o trabalho do projeto não é simplesmente dar benefícios, que o projeto realmente muda vidas, que o projeto não é só captar, fazer bingos, rifas e falar que precisa de dinheiro, mas que sim, ele faz a diferença na vida das pessoas. Entendeu o sentido da coisa? O que é um projeto social? Como que a gente realmente capta? A gente precisa de relacionamento. Jefferson, oi. Faz volta para mim, YouTube. Tá? Entendeu como são as coisas? Faz o que eu tô te falando. Entendeu? Então, assim, quando você para
e observa esses pequenos detalhes, o projeto começa a captar sim. Mas a gente precisa fazer com que as pessoas identifiquem a importância de um projeto. Identifique o que um projeto faz. E não simplesmente que ele está querendo recursos financeiros para se manter. Porque tem muita gente que acha que isso é um projeto. E, na verdade, não é. E, como eu falei, se realmente vocês querem começar a captar, vocês têm que pensar em mostrar o projeto, o que ele é, o para que ele faz, para quem ele faz, o que ele está fazendo para mudar a vida das pessoas. Entendeu como são as coisas? Isso tudo tem a ver com comunicação, isso tudo tem a ver com o entendimento das pessoas que estão dentro do projeto, isso tem a ver com o que as pessoas que estão fora do projeto entendem sobre o projeto. Isso, gente, tem que ser feito um pontinho de cada vez. Aprendizado em cima de aprendizado. Entendeu como são as coisas? É isso que a gente fala. Enquanto vocês não entenderem os pequenos detalhes, a gente não consegue fazer um trabalho de qualidade. Essa é toda a diferença. Entendeu? Então, assim, como que eu começo a fazer realmente isso, Débora? Como que eu faço? O que eu posso identificar dentro do projeto para que eu comece a fazer uma boa captação? E como eu começo a ver isso a partir de hoje? Então, gente, se realmente vocês querem mudar o projeto, se realmente vocês querem começar uma captação de recursos a partir de hoje, vocês têm que fazer dessa forma. Entender o que é o projeto. O que faz, como faz, para que faz, quando faz, o quanto gasta. Ver quais são as fontes de recurso que vocês já estão utilizando para captar recursos. É rifa, é bingo, é bazar, é brechó. É importante. Através desses pontos, dessas captações, dessas fontes que vocês têm, vocês identificam que tem gente que acredita no projeto. E claro que, normalmente, essas fontes que a gente está falando aqui, a gente envolve muita questão do outro também. Ah, a pessoa vai lá no meu brechó porque ela quer comprar coisas para ela. Ótimo. Ah, a pessoa comprou a rifa porque ela tem interesse em ganhar a rifa. Ok. Ela foi no almoço porque ela quer comer aquela comida. Ok. Mas no momento que eu mostro que não é simplesmente ter essa comida, ter essa roupa, tentar ter esse brinde, mas mostrar que o que ela está proporcionando é muito mais do que 5 para ganhar o brinde, 20 para ganhar, para ter, né, um almoço, 10 para ter uma calça, ela vai entender que existe coisas muito além do que aquele benefício que ela está tendo também. E isso, gente, tem a ver com captação de recursos. Isso tem a ver com relacionamento com o doador. Entendeu como são as coisas? O relacionamento com o doador faz toda a diferença para a gente começar a captar. Eu tenho que pensar, como eu disse, mundo real. Como a gente começou o nosso relacionamento com o nosso parceiro ou com a nossa parceira? A gente chegou e falou, pô, e aí, tudo bem, gatinho? Lascou-lhe um beijo? Não foi assim. Ou sei lá se foi, não sei. Mas assim, normalmente a gente para, a gente conversa, a gente tem um diálogo com a pessoa, a gente mostra valor dessa pessoa, a gente mostra o nosso valor para essa pessoa, a gente vai no primeiro encontro, a gente vai fazendo um relacionamento aos poucos, até que ela fala, pô, sim, vamos realmente, gostei de você, vamos começar a namorar, ou então vamos casar, vamos noivar, e assim vai. E isso, gente, tem a ver com captação de recursos. Se eu crio um relacionamento com o meu doador, e esse doador já são as pessoas que já me conhecem, que estão perto de mim, eu já consigo já ter mais recursos no projeto. Então, gente, tudo tem a ver com relacionamento. Tudo tem a ver com a questão de informação. Porque um relacionamento é informação. Um relacionamento é participação, é comprometimento, é compreensão. E como eu disse, não é só a pessoa entender o projeto, vai me dar dinheiro. Não, gente, a pessoa entender o projeto, ela vai te dar produtos, ela vai te dar serviços, ela vai ser voluntária. Então a gente também tem que entender isso. Não é só pensar no recurso financeiro, é pensar nessa dedicação, é pensar nesse relacionamento com uma pessoa que acredita na instituição. Mesmo que ela não dê nada de produtos físicos, ou mesmo que ela não chegue, dê horários ali, 1, 2, 3 horas num trabalho voluntário,
ela acredita na causa e ela vai divulgar o projeto. Ela vai compartilhar as ações da instituição. E isso, gente, é começar a captar recursos. Pessoas que acreditam na sua causa, pessoas que acreditam no seu propósito, faz toda a diferença. Elas vão querer contribuir cada vez mais. Elas vão querer dar mais espaço para você, fazer com que as coisas aconteçam dentro do seu projeto. E isso tem a ver com começar a captar. Não fique parado dizendo que não dá para fazer. Porque, gente, tudo nessa vida são ações. Não é só a ação para captar. É a ação do que vocês começaram a fazer. No momento que eu levantei minha manguinha lá da minha camisa e falei, eu estou cansada de ver isso, eu quero mudar, eu quero transformar, eu quero fazer as coisas acontecerem, você deu o primeiro passo. Agora, você só precisa dar outros passos. E esses outros passos, mais uma vez, não vai ser só o seu. Porque no momento que você deu o primeiro passo de montar uma instituição, há 1, 2, 3 anos atrás, aconteceu o quê? Ela foi feita por outras pessoas. Se juntaram pessoas para o projeto acontecer. Agora você precisa ter mais pessoas para que o projeto continue acontecendo. Pensa, quando você começou o projeto, ou se você está começando o seu projeto, o que você fez em primeira mão? Você olhou e viu o problema social e falou, quero resolver isso. Depois você falou com pessoas para que pessoas fossem ajudar você para as coisas acontecerem. E, gente, esse é o processo sempre. Sempre falar com pessoas. E, na maioria das vezes, gente, as pessoas que vão contribuir com a gente estão mais perto da gente. E as pessoas que vão continuar contribuindo com o projeto continuam perto da gente. Só que a gente continua vendo. Depois, não é que a gente continua, a gente passa a ver o projeto de uma forma mais ampla. A gente esquece quem está perto e vai para quem está longe. Só que não adianta ir para pessoas que estão longe se a gente não consegue fazer uma boa comunicação e mostrar que o projeto é importante para elas. Então, a gente precisa desses pequenos detalhes para as coisas acontecerem. Se você quer começar a captar recursos hoje, veja os pequenos detalhes, entenda seu projeto, crie relacionamentos, tenha mais, realmente, uma boa comunicação, informe mais sobre o projeto. Não tenha medo de receber não, porque o não, gente, é mais uma forma da gente entender que está faltando alguma coisa dentro do projeto. E, claro, se você quiser captar de uma forma mais rápida, ter alguém para te acompanhar, as inscrições no Método +D estão aí, abertas para você participar. E, claro, como eu disse, a gente vai te acompanhar direitinho, entender o projeto bonitinho, fazer um plano aí para você, captar recursos, entender o seu projeto, saber como as coisas têm que ser feitas e, claro, fazer com que você faça verdadeiro impacto social. Porque é isso que a gente faz aqui. Não é só captar, é entender o projeto e fazer com que você tenha resultados e mude o problema social que você quer resolver. Entendeu? Vamos lá, gente. Perguntas. Tem aqui só a Regiane falando, tenho aprendido muito com você, Débora. Ah, que bom, Regiane. Que continue assim. Fico feliz por você. Então, gente, mais uma vez, já que vocês não têm perguntas, como eu disse, as inscrições do Método Magia estão abertas. Tá aí na nossa bio, aí, no nosso descrição do vídeo, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o método. Não se esqueça que a gente está aí junto com vocês. A gente ainda está nesse processo aí com muitas lives aí, muito conteúdo. A gente tem a caixinha de pergunta, tanto no Instagram como no Facebook. Então, façam as suas perguntas. E, olha, se vocês fizerem as perguntas no privado, eu vou pegar essas perguntas e também vou botar ali, porque, às vezes, as perguntas de vocês são dúvidas, né, de outras pessoas. Mas, assim mesmo, não vou botar nome de ninguém, tá, gente? Mas eu vou botar lá para as pessoas saberem também. Como se diz... Façam perguntas, tirem dúvidas. É importante que eu possa contribuir com vocês realmente para que a gente possa fazer mais lives com conteúdos direcionados para vocês. E, claro, e que vocês consigam fazer o verdadeiro impacto social e, claro, consigam captar recursos para que vocês tenham mais resultado dentro da instituição. Gratidão pela presença de todos vocês e eu espero vocês aí no decorrer da semana com muito mais conteúdo, às 19h55, tá, gente? Tchau, tchau.